Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, numa continuação da mensagem que tínhamos parado na semana passada. Vocês lembram que a gente teve que fazer um corte, porque a mensagem era muito extensa, e a gente precisa então retomar. Eu vou pedir a você que abra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versos 12 e 13. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mais uma vez. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Curve a fronte, feche os olhos, vamos orar ao Pai. Senhor, nós te rogamos nessa noite que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar lugar nos corações, que o Senhor possa ministrar a nós, para que a gente possa sair daqui cada vez mais convicto que nós somos Teus filhos, Senhor. Ajuda-nos nisso, eu te peço, e que o Teu Espírito, ele possa atuar aonde nós somos falhos, aonde nós temos, meu Deus, a nossa deficiência na comunicação, que o Teu Espírito, Senhor, possa trazer a elucidação, a iluminação necessária a cada coração aqui, para que nós possamos sair deste lugar edificados pela Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, rogamos Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. A última vez que nós estivemos aqui no púlpito pregando, nós falamos a respeito de entristecer o Espírito Santo, não é? Isso é uma das preocupações que o cristão tem mais, em termos assim, de atenção, justamente pelo fato de que entristecer o Espírito Santo é algo bastante grave, sabe? Quando nós pecamos e quando nós fazemos isso de forma contumaz, teimosa, o Espírito Santo ele vai como que murchando. O apóstolo Paulo, ele usa inclusive uma expressão, que é a expressão de dizer que se extinguiu o Espírito. É como se você viesse num fogo ardente e jogasse ali um balde de água fria. E nós falamos que essa é uma das grandes preocupações, não é? O cristão ele não se preocupa tanto quanto peca, ele se preocupa quando peca, mas principalmente porque ele tem essa consciência de que ele é o templo do Espírito Santo. Ele tem consciência dessa pessoa nele, dessa habitação do Espírito Santo nele. Nós falamos a respeito disso, não é? E agora chegamos a um outro ponto, que é o ponto da continuidade da mensagem, porque nós vimos que a coisa mais importante para nós, meus irmãos, é nós termos a certeza de que nós somos, de fato, filhos de Deus. Existem hoje milhares e milhares de pessoas que estão frequentando o lugar de culto, estão cantando como nós cantamos, são pessoas que levantam as mãos e fazem orações, mas eles não têm certeza da sua filiação. E alguns, de fato, não são. Por isso que é muito importante que a gente perceba se nós somos, de fato, filhos de Deus, não é? E hoje nós vamos entrar e aprofundar um pouco mais nesses testes que nós temos que fazer a respeito de nós mesmos, se de fato nós estamos em Cristo Jesus. E um teste, meus irmãos, é o teste do crescimento do fruto do Espírito Santo dentro de nós. Isso também é muito evidente na vida de um cristão e é inevitável. Se você é de fato a habitação do Espírito, se o Espírito Santo está guiando você, se o Espírito Santo está dentro de nós e agindo dentro de nós, então é natural que ele produza então o fruto do Espírito dentro de nós, não é? O Espírito Santo, meus irmãos, tem essa função. E nós temos que frutificar o fruto do Espírito Santo. A passagem mais relevante para isso, para a gente ter o entendimento dessa necessidade, é Gálatas. No capítulo 5, nós vamos ler do 19 até o 23, aonde o texto diz assim, você pode acompanhar na tela. Você vai ver que lá ele fala da obra da carne e ele fala do fruto do Espírito Santo. Vamos ler. Se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar, ou se não aqui pelo telão. Diz assim o texto. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, que os que cometem tais coisas, eles não herdarão o reino de Deus. Então veja que é uma expressão bastante categórica, firme, não dá chance da gente ficar aí fazendo muita volta em cima disso, não é? Depois então ele continua dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele continua dizendo, contra essas coisas não existe ou não há lei. Sabe, meus irmãos, então nós temos aí um teste maravilhoso para a gente aplicar a nós mesmos, para saber se de fato nós somos filhos de Deus, para saber se você é de fato morada do Espírito Santo, e se o Espírito Santo está guiando você, para a gente poder então provar a nós mesmos se somos filhos de Deus, não é? Porque se eu sou filho de Deus, e o Espírito Santo está dentro de mim, então a consequência lógica é que eu manifeste esse fruto. É isso que se espera, não é? Se eu vejo em mim esse fruto, significa que eu necessariamente sou filho de Deus. E sabe, meus irmãos, esse teste é muito mais maravilhoso e é também mais delicado do que o teste do conhecimento, não é? Que nós fizemos aqui logo quando começamos essa série de mensagens. É importante que o cristão ele tenha conhecimento da Bíblia, conhecimento da palavra, é importante que isso aconteça, não é? Até o apóstolo Pedro, ele nos aconselha dizendo que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em 2 Pedro 3,18, não é? Nós temos que crescer, é importante. Se você é um cristão e você já faz tempo que você está nessa caminhada de fé e você não adquiriu o conhecimento, você está em maus lençóis. Você não está numa boa situação. É um mau estado em que você está. Conforme a gente percebe e vai prosseguindo na vida cristã, é natural também que se cresça no conhecimento de Deus, nessa relação com Deus. É importante que seja assim. Então, o conhecimento que nós temos diante de nós, e a Bíblia, o conhecimento que ela nos apresenta, é algo infindável. Não dá para a gente, durante toda uma existência, aprender tudo aquilo que na Bíblia está falando a respeito de Deus e as suas profundidades. Nós somos pessoas que pouco sabemos, não é? Nós não temos esse conhecimento. Por isso, é importante a gente entender que diante do conhecimento de Deus, nós somos como pessoas que estamos brincando na praia perto de um oceano, entende? Você não conheceu nada ainda do mar. Você não sabe nada das profundezas. Você está molhando apenas o pé diante da grandeza que é o nosso Deus. Por isso, esse teste é um teste muito mais específico, muito mais profundo do que o teste do conhecimento, entende? Porque, infelizmente, meus irmãos, você pode crescer numa espécie de conhecimento mental da verdade. Você pode aceitar a verdade com a mente. Você pode aceitar a verdade com a cabeça. Você pode entender, inclusive, a própria mensagem, não é? Mas isso não prova que você é um cristão. Isso não prova. Você pode estar fazendo somente uso da sua cabeça. No entanto, você nunca pode produzir o fruto do Espírito. Nunca. Você nunca vai poder produzir. É o Espírito Santo que produz isso. Não somente nós não podemos sequer produzir o fruto do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, ele diz que o conhecimento está dado a todas as pessoas, não é? Em 1 Coríntios 8:1 ele diz, sabemos que todos temos conhecimento, ele diz. E depois na sequência ele diz, sabemos que todos temos conhecimento, mas o conhecimento incha e o amor edifica. Preste atenção agora no que eu vou dizer, isso é fundamental para o entendimento da palavra agora. O apóstolo Paulo diz, olha, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Por que ele está falando isso? A igreja aos Coríntios, irmãos, era uma igreja inchada, era uma igreja presumida, era uma igreja orgulhosa. Eles se orgulhavam do seu entendimento e do seu saber. Eram pessoas que estavam ali muito próximas de Atenas, entende? Corinto é muito próximo de Atenas, muito próximo de Tebas, muito próximo de Esparta, na Grécia, aonde a filosofia nasceu. Eles eram pessoas que se achavam
muito conhecedores e muito sábios, porque estavam próximos do berço da filosofia. Eram pessoas que se achavam que entendiam de tudo e de todas as coisas. Pregar para eles é como se você estivesse pregando para juristas hoje, para advogados hoje, para médicos. Pessoas que acham que estudaram muito e sabem muito a respeito de tudo. Por isso, a Bíblia coloca, meus irmãos, e o apóstolo Paulo, quando fala, ele diz assim, olha, Deus não escolheu as coisas sábias. Deus escolheu as coisas loucas, para que o poder e a glória seja de Deus. Ele teve que lidar com esse problema naquela igreja, porque afinal de contas, eles achavam que estavam assim, cheios de conhecimento. E ele diz, olha, se é só o conhecimento que você tem, você está inchado. E nós aprendemos, não faz muito tempo aqui, o Nilson falando a respeito do conhecimento que é somente o conhecimento natural. Ele é diabólico. Ele é diabólico. Ele separa as pessoas, ele divide as pessoas. Nós aprendemos isso há pouco tempo aqui. O conhecimento por si só, ele incha a pessoa, ele deixa a pessoa orgulhosa, sabe? É desse jeito que acontece. Por isso, meus irmãos, a gente precisa crescer no conhecimento, é verdade. Mas precisamos também crescer no fruto do Espírito Santo. E a questão é vital. Como é que você sabe que uma pessoa conhecedora, uma pessoa que tem ciência, uma pessoa que tem inteligência, ela é cheia do fruto do Espírito Santo? Você sabe como? É porque o Espírito Santo, na vida de uma pessoa que conhece, faz dela humilde, não faz dela uma pessoa inchada. É por isso que ele diz que o amor edifica. É por isso que ele fala a respeito dessas coisas, não é? Quanto mais o fruto do Espírito cristão tem, mais humilde ele se torna. Mais conhecedor da sua condição ele se torna. Ele se torna mais manso, mais modesto, ele se torna mais sensível. Portanto, são cientes do pecado que nele está. Sabe que são pecadores. O fruto, então, é mais importante, meus irmãos, inclusive do que o próprio saber. O fruto é mais importante, nós somos constantemente exortados a nos examinar. Eles se gabavam do seu conhecimento, e Paulo então chegou para eles e disse lá em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos para saber se vocês permanecem na fé, se é que vocês estão em Cristo mesmo, examinai. Vocês são muito presumidos, vocês são muito orgulhosos, vocês se acham sabichões. E aí entra 1 Coríntios no capítulo 13. Preste bem atenção no que eu vou falar agora para você, porque isso aqui é importante. Os coríntios, eles não só se gabavam do seu conhecimento e da sua sabedoria, eles se gabavam também dos seus dons espirituais. Havia muitos dons em Corinto, e eles estavam se gabando disso também. E o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 12, que é o capítulo que fala a respeito dos dons, dizendo da seguinte forma, capítulo 12, versículo 31. Eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Um caminho melhor do que esses dos dons. Vocês têm dons aí entre vocês. Mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E aí então, nós temos o capítulo 13 de 1 Coríntios. O capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a ciência, ainda que tivesse a fé competente para poder transportar os montes de um lado para o outro, se não tivesse amor, isso de nada serviria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja, o que ele está colocando para nós aqui, meus irmãos, que coisa, a pessoa chegar ao ponto de sacrificar-se, não é? E o mundo todo noticiar essas coisas, vejam só, vejam o seu sacrifício. E ele diz, você podia entregar o seu corpo para ser queimado, você podia entregar o seu corpo e toda a sua fortuna, mas se isso não fosse por amor e não tivesse amor envolvido, isso de nada se aproveitaria. É terrível isso. E a gente vê agora aqui essa dualidade, porque afinal de contas os dons nos fascinam, os dons nos atraem. As pessoas buscam muito isso, não é verdade?
É terrível o fato de saber que existem pessoas que elas podem falar nas línguas dos anjos, todas as línguas dos homens. São capazes de profetizar, conhecer todos os mistérios, todos eles. O buraco negro, a fissão nuclear, as coisas como funcionam. Ele conhece todos os mistérios e toda a ciência. E ainda assim, não servir para nada isso. Ser capaz de ter uma fé de transportar montanhas. Transportar montanhas. Erguer o monte e colocá-lo em outro lugar. Não é impressionante isso? Mas se não tiver amor, de nada se aproveitaria. Você pode ter tudo isso e ter o coração duro como uma pedra. O coração duro como uma pedra, uma rocha. Não tem valor nenhum. É isso que Paulo está dizendo. E sabe, irmãos, é espantoso o que as pessoas podem fazer com a sua própria força. Construir a Torre de Babel, não é? Há muita gente no mundo fazendo bem em grande escala, e tudo isso com grande sacrifício, na sua própria força. Por quê? Porque na sua ignorância elas pensam que com isso vão agradar a Deus de alguma forma, não é? Estão fazendo isso, são intrépidas, são zelosas, são diligentes. Não há nada que elas não possam fazer para poder obter a salvação. Estão capazes de fazer qualquer tipo de sacrifício, mas tudo isso está errado se não estiver nisso o princípio do amor. Então vocês vejam que esse ensino é de máxima importância. O cristão é sempre um enigma, não é? O ímpio não tem problema de você discerni-lo, ele é muito fácil de você discerni-lo, não é? É muito simples, porque ele é um homem natural, mas o cristão é um problema. Por que isso? Porque nele existe essa dualidade, sabe? Há essa nova natureza e essa velha natureza nele. E ele enxerga isso. Cada cristão, ele lida com isso. Aquilo que a Bíblia fala de se despir do velho homem e se revestir do novo homem. E existem momentos em que as duas estão ali juntas. Eu não conheço, então, melhor teste para você aplicar a você mesmo do que você perguntar para você se você não se surpreende com isso. Primeiro, a gente se espanta de tomar consciência de como que eu posso ser tão mal. Como é que eu posso ser tão mal? Como é que eu posso ter o coração tão escuro? Como é que eu posso ser como sou? Você não se espanta de que você, filho de Deus, de vez em quando tem certos pensamentos que você fala, meu Deus, como é que eu pude pensar isso? Como é que eu pude desejar isso? Como é que eu pude cobiçar isso? Como é que eu pude pensar assim ou sentir do jeito que eu sinto? Você nunca se espantou com isso? Você nunca ficou surpreso com essas coisas? Mas de um lado, ao mesmo tempo, você olha para você mesmo e você se espanta também com o fato de que você é tão bom quanto é. Você se espanta. O apóstolo Paulo dizendo assim, olha, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Não sou eu. Como é que pode eu ser uma pessoa interessada em Bíblia? Como é que pode eu, uma pessoa, ser interessada em culto? Como é que pode eu ser uma pessoa interessada em coisas espirituais, e gosto de orar, e gosto de ler a Bíblia? Isso é a verdade com relação a nós, aos filhos de Deus. Os cristãos, eles veem esses dois aspectos nele ao mesmo tempo, não é? Isso porque o crescimento na graça está se dando, ele ainda está em formação. Então, ele olha para si, mas ele não fica nessa condição mórbida, olhando apenas para o seu pecado, não é? Ele vê a graça também, ele vê isso que faz com que ele fique maravilhado. Uma outra forma da gente olhar o fruto do Espírito Santo em nós é o teste maravilhoso da santificação. Sabe? A razão pela qual esse teste é tão maravilhoso é justamente pelo fato de que o fruto não é nosso. O fruto não é nosso. Não é produto do que eu possa fazer ou deixe de fazer. E aí, meus irmãos, entra em contraste, não é? E por isso que Gálatas é tão importante quando ele explica essas coisas. Ele fala assim, olha, as obras da carne são, mas quando ele fala a respeito do Espírito Santo, ele não fala assim, as obras do cristão são. Não, a nossa carne produz obras. Mas nós não conseguimos produzir fruto. É o Espírito em nós quem faz isso.
É o fruto do Espírito. Ele sabe que se faz alguma obra, ele sabe que faz isso pelo poder de Deus, pela dependência de Deus, pelo ser de Deus nele. E isso é fundamental para nós. Essa operação do Espírito Santo dentro do nosso coração. Ninguém pode produzir o fruto do Espírito Santo, senão o próprio Espírito Santo. Eu não posso produzi-lo. A única coisa que pessoas moralmente boas podem fazer é simular o fruto do Espírito Santo. Fazer algumas coisas parecidas com o fruto do Espírito Santo. Assim como nós sabemos fazer flores artificiais, não é? Você já viu uma flor artificial? Se confunde com a flor natural. As pessoas olham para a flor artificial e falam assim, não acredito que isso aqui não seja natural. Mas elas não têm vida. Elas não têm cheiro natural. Não há vida ali. Não é difícil, então, você ver as obras da carne numa pessoa, mas também não é difícil você ver o fruto do Espírito Santo, não é? E note, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, ele não está falando a respeito dos dons do Espírito Santo. Preste atenção que essa é uma das partes mais importantes da mensagem aqui. E esse é o contraste de 1 Coríntios 12, que fala dos dons, e 1 Coríntios 13, que fala a respeito do amor. Sabe? Aquela igreja tinha os mais variados dons. Eles tinham palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, dom da fé, dons de milagres, dons de operações de maravilhas. Eles tinham isso. Eles tinham dom de profecia, dom de línguas, dons de interpretação de línguas. Tudo isso eles tinham, não é? Dons maravilhosos. Aí Paulo diz, olha, vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E aí, meus irmãos, ele começa a mostrar a condição interior da pessoa, como deve estar. Porque muitas vezes, os dons podem nos fazer extraviar e podem também nos enganar. Você sabe por quê? Porque às vezes os dons são dados para pessoas incrédulas, não nascidas de novo. Acredita nisso? Quando você olha a Bíblia Sagrada e fala de Jesus escolhendo os seus apóstolos, está entre eles um homem chamado Judas Iscariotes. E a Bíblia fala que a eles foi dado o poder para curar e expulsar demônios. Judas, que a Bíblia fala que era o filho da perdição, e a Bíblia diz que quando Jesus orou, falou assim, eu pedi para que os guardasse, exceto Judas. Ele é o filho da perdição. Ele é um filho do diabo. Judas também recebeu autoridade para expor as mãos, expulsar demônios e curar pessoas. E é isso que Mateus no capítulo 7 diz. Lá diz, muitos vão vir naquele dia e vão dizer, Senhor, nós fizemos milagres no teu nome, profetizamos no teu nome, nós fizemos sinais e maravilhas. Não vos conheço. Saul era um homem terrível. Numa perseguição que ele estava tendo com Davi, teve uma hora, Glauco, que a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre Saul e ele ficou profetizando de manhã até de noite, enquanto Davi fugia. O dia inteiro, profetizando, o tempo todo. O que você acha de Saul? Entenda isso. É o fruto que prova que somos cristãos, não são os dons. Sabe, meus irmãos, é interessante também que o apóstolo Paulo, ele diz o fruto. Ele não fala os frutos do Espírito. Ele não fala isso. É um único fruto com várias qualidades. É como se fosse uma espécie de tangerina, sabe? Tem vários gomos ali dentro, mas tudo faz parte de um fruto só. Entendeu, Márcio? É o fruto. É no singular, não é no plural. Tudo isso que foi falado a respeito do fruto do Espírito são variações do mesmo fruto. Então você não pode dizer assim que uma pessoa tem amor, mas não tem paz.
Você não pode dizer que a pessoa é alegre, mas não tem amor. É incompatível isso. Por isso a gente tem que fazer diferença entre essas coisas para entender melhor, não é? E a título de entendimento, nós não vamos falar de tudo hoje, não dá tempo, mas nós vamos classificar isso de 3 em 3 para a gente entender bem. O primeiro grupo, amor, alegria e paz. O segundo grupo, longanimidade, benignidade e bondade. O terceiro grupo é o grupo da fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio, ou temperança, tanto faz. Aí só são formas de se expressar a mesma coisa. A gente vai ter que fazer um comentário a respeito disso. Não vou ser longevo nisso. Mas as 3 primeiras, meus irmãos, que é o amor, a alegria e a paz, elas fazem parte daquele grupo que a gente chama que é o grupo essencial do cristão. Faz parte do seu ser como cristão. O primeiro deles é o amor, e é isso que nós vamos olhar agora. O apóstolo Paulo coloca isso em primeiro lugar, como coloca em primeiro lugar em toda parte. Quando ele escreve em 1 Coríntios, ele fala, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor, e é por isso que ele é citado em primeiro lugar aqui. O que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele fala amor aqui, meus irmãos? É que o fruto do Espírito Santo no coração de homens e mulheres que são cristãos, são pessoas que agora também começam a desenvolver um amor por Deus. Porque o Espírito Santo derrama amor de Deus no coração deles. Derrama para eles poderem começar a amar a Deus. Eles começam a amar a Deus. Essa é a grande característica do cristão. Por isso que quando perguntaram para Jesus, qual que é o grande mandamento da lei? Ele fala, amar a Deus. Como é que eu vou amar se Deus em mim não derramar do amor para poder amá-lo? Eu não sou competente para isso. Mas os cristãos são. Os cristãos recebem o amor de Deus para que possam amar o próprio Deus. E essa é a grande característica do cristão. E sabe, não é um amor fraco, sentimentalista, sabe? Muitas vezes o sentimentalismo, às vezes, é o maior inimigo do amor. Nós estamos acostumados a ver um filme na sala de cinema, na sala de sua casa, você coloca lá uma projeção, não é? Uma televisão grande, você vê um filme lá emocional, você chora rios, você chora, você molha a toalha, você sai soluçando. Isso não muda nada a você, não muda nada. 2 horas depois você é a mesma pessoa. Foi só sentimentalismo só. Só isso que aconteceu. O amor é forte, o amor é nobre. A Bíblia diz, inclusive, que ele é duro como a morte. Há muitos que creem em Deus, mas não o amam, somente o temem. Temem ir para o inferno, temem a mão de Deus. O cristão, ele teme a Deus, mas o ama. Os cristãos sabem que Deus é seu Pai, sabem aquilo que Deus fez por eles, sabem dessa nova relação, sabem que são filhos de Deus, não é? Eles podem até não ser bons filhos, podem até ser maus filhos, rebeldes, desobedientes, podem ser muitas vezes pessoas que são irracíveis. Mas ainda existe esse amor de Deus neles, por Deus, e o desejo de conhecer a Deus. Mas o amor que o apóstolo Paulo fala não é somente amor por Deus, é também amor aos nossos irmãos. Eles gostam da comunhão. Eles gostam desse momento onde juntos nós louvamos a Deus em conjunto. E eu vou mais longe, esse amor vai muito mais longe, meus irmãos, porque significa que também o cristão é capaz, inclusive, de amar os seus inimigos. Os seus inimigos. É isso que o Senhor Jesus ele diz no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos. A Bíblia diz, olha, somos capazes de orar por aqueles que nos perseguem. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6:32, a Bíblia fala, e o Senhor explicando, ele fala assim, olha, os pecadores também amam aqueles que lhes amam. O traficante ama também os seus cupinchas, ama os seus filhos, ama sua esposa, ama os seus parentes. O traficante também ama quem o ama, ama quem lhe faz bem.
Eles procuram ser bondosos com quem são bondosos com eles. Até o ladrão ama a sua prole. Mas é preciso ser um cristão para amar o inimigo. É preciso ser um cristão para amar aquele que te faz mal. É preciso ser um cristão para fazer o bem àquele que te odeia. O fruto do Espírito é o amor. Significa, meus irmãos, que homens e mulheres têm esse princípio que os governa, entende? Não é um amor perfeito, e eu acredito que nós não vamos ter um amor perfeito nessa existência, não é? Mas existe ali o princípio do amor. O princípio do amor está ali. O apóstolo Paulo explica isso de uma vez por todas na carta que ele escreve a Tito, um jovem pastor. No capítulo 3, versículos de 3 a 7, vai ser colocado aqui para você acompanhar. Ele diz, de si mesmo: também nós éramos, noutro tempo, insensatos, doidos, tolos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que tivéssemos feito, não foi uma obra nossa, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação. Ele nos fez de novo, nos regenerou. A renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele diz, nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Isso choca você? Não deveria. É a nossa situação antes de se converter. Éramos assim, desse jeito. É a situação do homem sem Deus hoje. Vocês já viram eles nas festas, como eles são polidos uns com os outros? Oh, cara, beleza, legal que você veio, bacana. Aí quando ele se afasta, fala assim, você viu quem está aí? Você viu quem chegou? Você acha? Vê se pode. Se não fala, pensa. É cheio de tapinha nas costas, cheio de fingimentos. Éramos odiosos e odiando-nos uns aos outros, cheios de inveja e malícia. É isso que diz o texto para nós, meus irmãos. Sabe? É dessa forma que a Bíblia coloca, então, que é o homem ímpio. É bastante interessante quando você lê a biografia dos grandes homens da história. Vocês vão ver exatamente isso. O ódio no coração deles por outras pessoas. Como eles se faziam de fingidos e falsos nas suas frentes. Entende? Mas o apóstolo Paulo diz assim, nós não somos mais assim, não somos mais. Se você tem o fruto do Espírito Santo, não é mais assim. Não é mais desse jeito. Nós não somos perfeitos, não é? Mas nós não vivemos mais em malícia e inveja. Não vivemos mais assim. Por isso, meus irmãos, se isso diz respeito a você, se você é desse jeito e encara a vida dessa forma como encara o ímpio, você não é um filho de Deus, você não é um cristão. Eu não estou preocupado com o que você fez ou deixou de fazer, não é? Não adianta você chegar para mim e dizer assim, pastor, eu nunca adulterei. Mas se você vive em malícia e inveja, se você vive com esses pensamentos, cheio de ódio por si e por outras pessoas, isso não é a característica de alguém que tem o Espírito Santo dentro dele e manifesta nele o fruto do Espírito. Você precisa nascer de novo. O fruto do Espírito é amor, inclusive pelos inimigos. O segundo aspecto desse fruto é a alegria, ele diz. Aqui não significa felicidade como a gente entende no mundo hoje, entende? Há uma diferença entre a alegria espiritual, bíblica, e a felicidade que se apregoa no mundo hoje. Muitas vezes a felicidade que se apresenta para nós hoje, nas propagandas de televisão, é um artefato. Você precisa ter para ser.
Você precisa ter uma viagem para ser feliz. Você precisa ter uma televisão para ser feliz. Você precisa ter coisas para ser feliz. Não é isso que a Bíblia coloca para nós. Sabe? A Bíblia fala, e Deus pretende que o seu povo seja alegre e sejam felizes no sentido espiritual. É a alegria do Senhor, é a alegria da salvação que faz com que o cristão ele seja alegre. Eu enxergo as minhas deficiências, eu enxergo os meus fracassos, eu enxergo as minhas culpas, eu sei que eu sou o filho de Deus e eu não posso ficar sem me regozijar pelo fato de que o Senhor me salvou. Eu não posso. Não há como. O fruto do Espírito é alegria, não é? E sabe, muitos acham que para ser cristão você tem que ser um infeliz, não é? O propósito que a Bíblia coloca para nós é que o cristão ele seja cheio de alegria. O apóstolo Paulo, ele viu isso na igreja aos Filipenses, e ele escreveu dizendo assim: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Não é regozijai-vos no Corinthians, nem no Palmeiras, é no Senhor, no Senhor. Ele tem que ser a fonte da nossa alegria. Se você não é um cristão alegre, então não tem muita evidência do fruto do Espírito Santo em você. Se você passa o tempo todo olhando para você mesmo, você não está obedecendo às Escrituras. Nós temos que olhar para nós mesmos, nós temos que olhar a nossa pecaminosidade, mas nós temos que olhar também para o Senhor. Olhar para Ele. É desse jeito. Existem pessoas que elas são tão egoístas, não é? Que elas já nem acreditam mais nem mesmo em culto evangelístico. Falam assim, não vou lá, não vou receber nada, esse culto aí não me ajuda a viver. Eles sempre querem alguma coisa no culto. Eles não se importam com os incrédulos. Eles não passam de cristãos infelizes, que ficam o tempo todo girando em volta da sua própria morbidez. O tempo todo. Um pouco que você fica com eles, você ouve lá um monte de lamúria o tempo inteiro. Não, o fruto do Espírito é alegria. Os cristãos se deleitam em Deus. Eles se deleitam na sua salvação. Eles sabem em quem tem crido. E quanto mais o Espírito Santo opera neles, maior será essa alegria em que Ele manifesta. Sabe? Meu irmão, você conhece um pouco dessa alegria? Entende o que é isso? Você está se regozijando no Senhor? Isso deveria ser tão real para você quanto o conhecimento que você tem do pecado que atua em você. Sabe? As duas coisas andam juntas, não é? Mesmo sabendo que sou pecador, eu ainda me alegro em Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez choque você. Está preparado? Sabe, até o pecado faz com que eu me regozije nele. Até o pecado. Porque me faz lembrar o que Ele fez por mim. Me faz lembrar que tem remédio o meu problema. Que tem tratamento a minha doença. Me faz lembrar isso. O último elemento, meus irmãos, desse grupo é a paz. E aqui nós estamos falando de uma paz essencial dentro do coração. É uma coisa que não se pode explicar. A paz de Deus não consegue se explicar. A única coisa que a gente pode fazer é uma analogia disso. Isso já foi estudado, sabe? Na natureza, dizem que o olho do furacão é o lugar onde existe absoluto silêncio. Nenhum ruído, nada. Você não escuta nada, não existe vento ali. Parece um vácuo, entende? Uma paz enorme no olho do furacão. Eu entendo que essa analogia aqui, meus irmãos, é uma boa analogia ao cristão, sabe? Porque a gente pode estar envolvido em conflitos, em tribulações, em dores. A gente pode estar sofrendo todo tipo de aflição. Combates, Paulo diz, combates por fora, temores por dentro, não é? Mas no centro existe uma paz fundamental, existe. E como cristãos, meus irmãos, a gente nunca está satisfeito conosco mesmos, não é? As nossas realizações, nós sabemos muito bem das nossas deficiências, dos nossos fracassos, a gente sabe das nossas culpas, dos nossos pecados, mas no centro de tudo isso, sabe? Nós somos capazes de dizer como o apóstolo Paulo em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu não tinha paz.
Antes eu vivia com medo. Eu tinha medo de Deus, tinha medo da morte, tinha medo do futuro, tinha medo do amanhã. Apesar de tudo isso, meus irmãos, hoje em Cristo Jesus, eu experimento paz. Eu experimento. E uma vez que o cristão tem essa paz com Deus, ele também tem paz com seu semelhante. O apóstolo Paulo diz assim que a morte de Cristo fez dos dois um novo homem, ele diz. Fala a respeito do judeu que detestava o gentil. O judeu, ele achava que o gentil era como se fosse um cão. Na sua oração, ele orava dizendo assim: graças te dou, Senhor, porque não nasci mulher e não nasci gentil. Para ele, era a mesma coisa que ser um cão. Graças a Deus não nasci mulher, não nasci gentil e não nasci um cão. Era a mesma coisa. Mas a Bíblia fala que agora, em Cristo Jesus, não existe mais essas diferenças de nacionalidade. Eu já não enxergo mais se a pessoa é negra, preta, branca, amarela. Não existe mais isso, não enxergo mais a sua nacionalidade, não é? Em Cristo Jesus, aqueles que são agora em Cristo Jesus unidos, se formam no corpo de Cristo um só. E talvez a coisa mais maravilhosa é você ter paz consigo mesmo, sabe? É um coração calmo. A intranquilidade é coisa do passado. A pessoa encontrou satisfação em Deus, em Cristo, o Espírito Santo habita nela, existe uma paz interior, fundamental. É aquilo que o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, não andeis ansiosos com coisa nenhuma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades todas, pela oração, súplica e ação de graças. Aí ele diz: e a paz de Deus vai guardar os vossos corações, uma paz que excede o entendimento. Ou seja, eu não sou capaz de explicar, eu não sei como que ela chegou, eu só sei de onde ela veio, só sei de onde veio. Mas o coração do ímpio não é assim. O coração do ímpio é como as ondas do mar, diz a Bíblia. Isaías no capítulo 57, 20 diz assim: os ímpios são como o mar bravo, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Essa é a verdade a respeito do ímpio. Mas quando nós nos tornamos cristãos e o Espírito Santo começa a fazer o seu fruto nascer, sabe? Aí existe um coração em repouso. Existe um coração em tranquilidade. Davi, ele dizia no Salmos, falou assim: Senhor, eu quero ser como uma criança desmamada no colo de sua mãe. O que é isso? Você já viu uma criança depois que mama? Já mamou aí? Miguelzinho já mamou? O que ele faz depois que mama? Dorme. Uma preocupação, né? Perde o sono, o Miguelzinho. Depois que mama, ele fica: ai meu Deus do céu, e agora que vai ser amanhã? O cristão é assim. Ele é desse jeito. Você tem algum conhecimento disso? Você sabe o que é ter paz fundamental? Você sabe o que é ter alegria essencial? Você sabe o que é viver em amor? Você sabe o que é isso? Será que você pode enfrentar a morte com esse sentimento de paz no coração? A sua própria morte? Essas são as marcas daquele que tem dentro de si o fruto do Espírito. Próximos cultos tem mais. Coloque-se em pé, vamos orar. Você só ama quem te ama? Você só ama quem te faz bem? Você tem a alegria da salvação? É o que Davi temeu perder, não é? Falou assim: Senhor, por favor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Tem isso? Curve a fronte, feche os olhos, vamos orar. Deus bendito e santo, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Porque o que mais importa para nós hoje aqui não é exatamente o fato de que nós fazemos coisas legais. Não são as obras e as virtudes que possamos ter.
nem mesmo conhecimento e nem mesmo os dons que possamos, meu Deus, manifestar. O mais importante na vida do cristão é que se ele é de fato a habitação do Espírito Santo, se ele tem consciência dessa pessoa dentro dele, ele vai estar produzindo o fruto do Espírito Santo. E esse fruto vai crescendo nele em amor, alegria e paz essenciais. O cristão é assim, ele é assim. Ele não é uma pessoa que está alegre, depois está triste. Ele pode passar por momentos de felicidade e de tristeza, mas ele é alegre, faz parte do seu ser essencial. Nós te louvamos por isso, Senhor, te agradecemos e te pedimos que se há alguém aqui, Senhor, nessa noite, que isso não vem sendo manifestado nele, eu te peço, por favor, que o Senhor tenha misericórdia. Talvez ele não te conheça, talvez ele não seja a habitação do Espírito, ou talvez ele tenha entristecido tanto o Espírito Santo, que o Espírito Santo meio que se apagou dentro dele. Ele está sentindo deserção agora. Eu te peço, por favor, aviva, Senhor, esses corações. Esteja tornando, Senhor, a arder no coração deles a chama que o teu Espírito, e só o teu Espírito pode acender. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém, amém.